Antes de começar a falar sobre o desenvolvimento embrionário das aves, eu vou fazer uma pequena introdução sobre a morfologia desses animais, começando pelas características principais das aves. Aves são animais vertebrados, bípedes e ovíparos, ou seja, os filhotes se desenvolvem no interior de ovos. Todas as aves apresentam bico, asas e pena. As aves são animais dioicos, ou seja, possuem os sexos separados e a fecundação é interna. O sistema reprodutor masculino da ave é composto por 2 testículos epidídimos, da onde saem os canais deferentes que desembocam na cloaca. A transferência de espermatozoides do macho para o corpo da fêmea se dá através da justaposição das cloacas, que ocorre durante a cópula. A formação do ovo tem início no ovário da galinha. É nesse órgão que se encontram os óvulos, que são as gemas. Aqui os óvulos amadurecem e incorporam grande quantidade de nutrientes, como sais minerais, proteínas e gorduras. Quando um óvulo é liberado, ele migra para o infundíbulo. Aqui se forma a calasa, membrana espessa que protege a gema e dará origem à clara. Também é aqui no infundíbulo que os espermatozoides do galo fecundam um óvulo. O ovo em formação segue então para o magno, uma espécie de canal. Suas espessas paredes liberam substâncias como proteína, sódio, cálcio e magnésio, que completam a formação da clara, deixando-a bem espessa. Ao deixar o magno, o ovo vai para o istmo, a última região do aparelho reprodutor antes do útero. É aí que a clara ganha água e fica fluida. No istmo também se forma aquela película que envolve a parte interna da casca do ovo. Dentro do útero, o ovo recebe uma massa viscosa, secretada pela mucosa do órgão. Tal massa é a base para a formação da casca e se solidifica após ser impregnada por cristais de carbono e cálcio. Essa é a etapa mais longa do processo, com o ovo ficando dentro do útero por cerca de 20 horas. Quando o ovo está pronto, ele segue para a vagina, e ele é expulso em poucos segundos pela cloaca da galinha. A vagina se projeta para fora no momento da postura. Anexos embrionários das aves. Durante o desenvolvimento embrionário, ocorrem divisões do mesoderma. E durante as divisões do mesoderma, o embrião também sofre dobras. É neste momento que também ocorre o desenvolvimento dos anexos embrionários nas aves, que são importantíssimos para manter o embrião vivo dentro do ovo no período de incubação. Bem, como as principais estruturas dos anexos embrionários estão o saco vitelínico, o alantoide e a bolsa amniótica. O saco vitelínico, ele é composto por uma membrana vitelínica e essa membrana vitelínica sofre ações de enzimas que se rompe, assim toda a sua estrutura nutricional vai para o embrião e o embrião passa a se nutrir do saco vitelínico durante o seu desenvolvimento. Por isso o saco vitelínico, ele principalmente tem sua função com a nutrição do embrião. Depois do saco vitelínico, nós temos a bolsa amniótica. A bolsa amniótica forma um capuz ao redor do embrião. A continuação desse capuz nós chamamos de serosa. A bolsa amniótica é onde acontece o armazenamento de excretas do embrião. Essas excretas fazem com que a cavidade amniótica fique recheada de líquido, mantendo o embrião hidratado. Essas dobras do anexo, de todo o anexo embrionário, também dão a forma para o embrião. E isso também é uma das funções da bolsa amniótica, dar a forma para o embrião. Ainda nós temos o alantoide. O alantoide é toda essa região em rosa e ela é a parte mais vascularizada dessas membranas. É no alantoide que ocorre uma evaginação entre o intestino e o alantoide e aonde ficam situadas as artérias e as veias desse embrião. São 2 artérias alantoicas e 2 artérias vitelínicas.
tanto nessa parte do alantoide como a parte no qual está ligado o saco vitelínico, existem pêndulos, o pêndulo vitelínico e o pêndulo alantóico. Ainda, ao redor do alantoide, nós temos a parte externa do alantoide formando o alantocórium. A parte externa do alantocórium tem contato direto com a casca. E essa parte faz com que haja trocas gasosas, fazendo com que o embrião respire. Então, o alantocório, parte do alantoide, também tem a responsabilidade de respiração, pois a casca do ovo é porosa e assim o alantoide consegue fazer essa troca de respiração com o embrião. E ainda, todo o cálcio da casca é absorvido pelo alantocório e é levado através dessas artérias e veias para o embrião assim terminar de formar a sua parte esquelética, músculo-esquelética. Clivagem nas aves. A clivagem ou segmentação refere-se às primeiras divisões celulares mitóticas pelas quais o zigoto irá passar. Nas aves, por ser um ovo telolécito, ou seja, com uma grande quantidade de vitelo no seu polo vegetativo, a segmentação irá ocorrer somente na região do núcleo do polo animal. Essa região é encontrado o disco germinativo, que pode ser chamado também de cicatrícula ou blastodisco. A clivagem ela ocorre na região do oviduto, mais especificamente no istmo, e terá o seu final quando atingir o útero. Lembrando que aqui a gente está vendo o ovo telolécito por cima. E como eu disse, a primeira clivagem ocorre logo que o ovo atinge o istmo, mais ou menos após umas 3 horas de fertilização. Assim, o suco de segmentação na primeira clivagem vai se atenuando para a periferia no limite do citoplasma, formando um estágio de 2 blastômeros. Na segunda segmentação, 20 minutos após, os sucos de segmentação vão se cruzar em um ângulo reto, formando um estágio de 4 blastômeros. 5 minutos depois, são formados mais 2 sucos de segmentação, formando planos paralelos e perpendiculares ao segundo. Nesses 2 terceiros planos não ocorre simultaneamente, de maneira que pode aparecer um estágio de 6 e em seguida de 8 blastômeros. Depois da terceira clivagem, o ovo ele deixa o istmo e 4 horas após atinge o útero. Na quarta segmentação, vão se isolar 8 blastômeros no centro e 8 blastômeros periféricos. Nessa parte, os blastômeros ainda não são células delimitadas, porque não atravessam em profundidade a blastoderme. A cicatrícula agora vai se chamar blastoderme, e quando essa atingir um estágio de 32 a 64 células, vão se observar somente clivagens citoplasmáticas. Assim, se inicia a separação dos blastômeros do vitelo por uma fenda chamada espaço subgerminativo. Assim, a blastoderme irá se distinguir em área pelúcida e área opaca. A área pelúcida corresponde aos blastômeros centrais, posicionados sobre a cavidade de segmentação, e a área opaca, que não se separa do vitelo, que corresponde à área dos blastômeros periféricos. É o nome do processo pelo qual vai ocorrer uma invaginação dos tecidos do embrião, formando os folhetos embrionários. Que folhetos são esses? É a endoderma, a mesoderma e a ectoderma. A gastrulação vai ter início com a formação da linha primitiva. Ela vai se formar na superfície do epiblasto e ela é formada pelo aumento de migração das células do epiblasto em direção ao plano mediano do disco embrionário. A linha surge em direção à região cefálica do embrião, até se encontrar com o nó primitivo. Depois disso, a linha ela vai formar um suco primitivo. Esse suco primitivo vai criar uma depressão que vai fazer a fosseta primitiva.
que após a formação dos sulcos, vai iniciar a invaginação das células do epiblasto e formando os folhetos germinativos. As células do epiblasto vão formar os 3 folhetos germinativos. As células localizadas entre o epiblasto e o endoderma vão formar o mesoderma. E as células que sobram, elas vão se juntar ao epiblasto e vão formar a ectoderma. Chamamos de neurulação o processo em que se forma o tubo neural, que é o precursor do sistema nervoso central. A placa neural começa a ser formada após 20 horas de incubação, simultaneamente com a regressão da linha primitiva, por conta de uma indução da notocorda subjacente. As regiões laterais da placa neural se levantam em pregas neurais e, após um fusionamento, estabelecem o tubo neural, que dará origem ao cérebro. E como a notocorda progride também posteriormente, o processo também dará origem à medula. As regiões do tubo neural ainda não fechadas correspondem aos neuroporos anterior e posterior. Vale ressaltar que o neuroporo anterior fecha-se com 30 a 33 horas de incubação, enquanto o neuroporo posterior com 43 horas de incubação. Enquanto essas transformações acontecem, a mesoderme paraxial metameriza-se em somitos, que são estruturas epiteliais transitórias. A mesoderme intermediária e a mesoderme lateral iniciam sua delimitação, estabelecendo a cavidade celomática. A lâmina de ectoderme mais mesoderme, ectoderme seria essa parte em laranja e mesoderme a parte em azul, constituirão a somatopleura, que formará o âmnio, o córeo e a parede do corpo. A lâmina de endoderme mais mesoderme, onde endoderme seria essa parte em cinza e a mesoderme a parte em azul, como já foi dito, constituirão a espancnopleura, que formará o saco vitelino. Na modelagem do embrião é estabelecida a forma do embrião, através de flexuras, que são dobramentos, devido ao rápido crescimento do embrião. Existe uma sequência contínua dessas flexuras, que são cefálica, caudal e lateral. A flexura cefálica resulta na membrana orofaríngea, no posicionamento do coração, em colocar o encéfalo na parte mais cefálica, além de incorporar parte do saco vitelino como intestino anterior. A flexura caudal resulta na membrana cloaca, na alantoide, na mudança do pedículo do embrião para a superfície ventral e também incorpora uma parte do saco vitelino, a extremidade caudal, formando o intestino posterior. A flexura lateral incorpora parte do saco vitelino em intestino médio, e eles permanecem ligados através de um ducto vitelino. Além disso, é formado também as paredes laterais e ventrais do corpo. Na modelagem do embrião, os somitos se diferenciam em 3 regiões, que são o esclerótomo, que originará a cartilagem e os ossos, o miótomo, que originará os músculos, e o dermátomo, que originará a derme. As camadas germinativas diferenciam-se nos vários tecidos e órgãos, para que no final do desenvolvimento embrionário, os primórdios de todos os principais sistemas de órgãos já estejam estabelecidos. Podemos ver na imagem a sequência dos processos de flexura cefálica e caudal do embrião de aves. À medida que o processo evolui, determina-se o intestino anterior e posterior, decorrente da flexura
cefálica e caudal, respectivamente. O intestino médio permanece por um tempo em ampla continuação com o vitelo. A flexura cefálica traz também o coração para sua parte torácica. O que é a organogênese? Ela nada mais é que a formação de órgãos e sistemas. É na organogênese que as células que compõem os respectivos tecidos se apresentarão especializadas através da organização dos 3 folhetos germinativos, que são eles o ectoderma, mesoderma e endoderma, e eles são os primórdios de todos os tecidos e órgãos. O que cada folheto germinativo forma? A ectoderme irá formar a epiderme, o sistema nervoso e o epitélio de revestimento das cavidades nasais, anal e bucal. Já a endoderme irá formar o fígado, pâncreas, sistema respiratório e o epitélio de revestimento do tubo digestório. A mesoderme irá formar a derme, os músculos, as cartilagens, ossos, tecidos conjuntivos, sangue, medula óssea, tecidos linfáticos, o sistema urinário e o sistema reprodutor. O desenvolvimento embrionário do pintinho, de forma resumida, desde a incubação até a eclosão. No primeiro dia, teremos o desenvolvimento dos tecidos. No segundo dia, o coração irá se formar e começará a bater. No terceiro dia, os vasos sanguíneos irão aparecer. No quarto dia, teremos o desenvolvimento dos membros. No quinto dia, o desenvolvimento dos membros irá continuar. No sexto dia, teremos a formação dos dígitos e o desenvolvimento do bico terá início. No sétimo dia, teremos a continuação do desenvolvimento do bico. No oitavo dia, o desenvolvimento das penas tem início. No nono dia, a boca já irá se abrir. No 10º dia, teremos o início do desenvolvimento das garras. No 11º dia, as penas da cauda começam a surgir. No 12º dia, as escamas já se formam nas patas e pernas. No 13º dia, teremos a formação das pálpebras. No 14º dia, a cabeça irá se voltar para o lado maior do ovo. No 15º dia, o intestino irá entrar no abdômen. No 16º dia, penas irão cobrir o corpo do nosso embrião. No 17º dia, a cabeça irá ficar posicionada entre as pernas. No 18º dia, o embrião irá preencher todo o espaço disponível e o saco vitelínico é em grande parte absorvido. No 19º dia, o saco vitelínico entrará no abdômen. No 20º dia, começará a abicagem interna e externa. E no dia 21, teremos a eclosão do pintinho.